Bem-vindo todos, bem-vindo todos e todas. Meu nome é Taine, eu sou a pessoa por trás da Mister Local. Na verdade, o que que nós fazemos? Nós estamos trabalhando a questão da fidelização, implantar um sistema de fidelização na sua empresa. Mas o que que é a fidelização, afinal de contas? A gente tem dois tipos de fidelização e uma acaba se confundindo com a outra. Tá? Nós temos a fidelização de clientes e a fidelização de marca. A fidelização de clientes ela é um processo um pouco mais objetivo, ela é um processo que envolve coleta de dados, tratamento de dados, leitura de dados. E a fidelização de marca, ela envolve um relacionamento, ou seja, ela leva tempo para ser construída. Né? Mas muita gente trata a fidelização de marca como se fosse uma fidelização de clientes. Tudo bem, contanto que você saiba se beneficiar das duas, entender a diferença entre as duas e saiba se beneficiar da melhor forma possível para sua empresa. Afinal, o que é a fidelização? A fidelização de marca é aquela mais emocional que faz o seu cliente lembrar de você como a primeira hipótese naquele setor, naquela dor que você resolve. Por exemplo, quando você imagina uma pasta de dente, tudo bem? Ah, tá. Quando você imagina uma pasta de dente, você vem à sua mente determinadas marcas. Por quê? Porque elas já fizeram um trabalho de fidelização no seu cotidiano, né? Seja através do marketing, seja através de ações que façam você lembrar dela quando você pensa na pasta de dente. A mesma coisa funciona para determinados tipos de alimentos, para determinados tipos de atividades que você possa fazer, por exemplo, quando você vai viajar e você quer comprar um pacote de viagem, te vem algumas marcas à mente, certo? Mas como que eu faço esse trabalho se eu sou uma empresa de bairro, uma empresa local? Né? Então, assim, a ideia da fidelização é que você também seja uma das primeiras ou a primeira lembrança do seu cliente ou do seu futuro cliente, uh, através de um processo que envolve uma excelente fidelização de clientes, no caso de dados, né? Como que você trabalha esses dados? E como que eu faço isso da melhor forma possível? Bom, a gente está falando hoje de uma situação extremamente delicada, que é a questão da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece é que os dados, né, os nossos dados, são colhidos a todo momento, tá? O que eu não posso fazer é vender esses dados ou tratar esses dados sem o seu consentimento, ou caso haja um vazamento de dados, esse vazamento não pode trazer prejuízos. Por quê? Porque são dados extremamente sensíveis, tá? Só que na questão comercial, somente o dado, não vai me trazer grandes resultados. Eu preciso ter uma leitura de dados, tá? Então vamos trazer um exemplo aqui do marketing digital. No marketing digital, eu tenho plataformas que estão colhendo o tempo inteiro um perfil comportamental, um perfil de consumo. Tá? Então vamos supor que eu passe horas vendo conteúdo de animais, por exemplo, de gatos, de cachorros. O que eu estou dizendo para essa plataforma, né, de forma gratuita? Eu estou dizendo para essa plataforma sem necessariamente colocar dados extremamente sensíveis, né, como CPF, número de conta bancária, mas eu estou dizendo para essa plataforma que eu tenho uma tendência de gostar de pets, né? Então, quando uma empresa que vende produtos para pets, compra essas informações ou compra, né, paga ali pelo serviço do tratamento de dados para essa plataforma, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar na mão de alguém que não gosta de pets? Não, ela potencialmente você é uma pessoa que compraria ou indicaria esses produtos para outras empresas ou para outros clientes. Tá? Então, é assim que funciona a questão do tratamento de dados, a leitura de dados. Só que online fica tudo muito mais fácil. Como que você trabalha isso de forma offline na sua empresa? Né? Lembrando que a fidelização de clientes ou a fidelização de marca, ela é uma consequência de um trabalho bem feito. O que as empresas estão fazendo hoje, que eu estou observando no mercado?
As empresas se valem de estratégias para captar esse cliente e tentar agarrar ele de todas as formas possíveis e imagináveis, como se essas estratégias fossem por si só resolver o problema, a questão da fidelização, e não é bem assim que funciona. A fidelização, ela traz uma consequência. Ela é uma consequência de uma série de ações bem feitas. Um bom atendimento, um local fácil de se chegar, até uma presença virtual, né, uma presença online muito bem trabalhada, produtos de qualidade, perdão, produtos de qualidade. Por quê? Porque se você tem uma excelente alternativa, ou você vende um excelente produto, só que a sua entrega não está funcionando, você com certeza não vai ter assim grandes vantagens em relação à sua concorrência. E você pode dar desconto, você pode dar cashback, você pode dar cupons, não vai fazer milagre, tá? Então você tem todo um trabalho dentro da sua, da sua instituição, né, da sua empresa, antes de pensar numa fidelização. Lembrando que a fidelização, por ser consequência, você precisa entender como que você vai resolver a dor do seu cliente da melhor forma possível. E o cliente está o tempo inteiro te respondendo isso, né? Através de ações e através de não ações, certo? Então, entender o que o seu cliente está conversando com você o tempo inteiro é fundamental para que você faça, né? Você tenha um processo de fidelização de sucesso. E por que a gente fala sobre fidelização 3.0? A fidelização, de um modo geral, ela pressupõe que o cliente vá consumir somente no seu estabelecimento, ou que ela vá consumir somente dos seus serviços. E não é bem assim que funciona. Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele presume que o cliente tenha liberdade de escolha. Então, você precisa entender que um cliente, quando entra na sua loja, ele pode ser que nunca mais volte. Mas não por um problema seu, pode ser que ele nem seja daquela região. Pode ser que esse cliente vá muitas vezes na sua loja, mas só compre uma vez. Ou pode ser que ele compre direto, tá? Então, a fidelização 3.0 é para você enxergar o seu cliente de uma forma holística, de uma forma completa. É entender que o seu cliente ele tem um processo, né, completo de compra. O que acontece com esse processo de compra? Vamos imaginar que eu sou uma loja, eu sou proprietário de uma loja que venda sapatos. Eu vou fazer um trabalho interno na minha loja e eu preciso também enxergar o que acontece ao meu redor. Quando um cliente vai comprar sapatos, vamos imaginar que ele seja um tênis, tá? Um tênis esportivo. Provavelmente essa pessoa não é sedentária, né? Então, o que a gente pensa dessa pessoa? Ela vai comprar roupas, né? Roupas mais confortáveis, roupas de academia. De repente, ela também faz parte de uma academia, né? Ela também é aluna de uma academia. Ou não, ela é uma pessoa que faz atividades por conta própria. Se ela tem essa consciência, né, de academia, de atividade física, provavelmente ela é uma pessoa que cuida da alimentação, né? Ela é uma pessoa ligada a alimentos saudáveis, ou ela tem um serviço ela tem alguma pessoa que trabalha com a dieta desse cliente, né? Então, entende que o que nasceu somente como uma pessoa indo à sua loja comprar um tênis, na verdade ela tem um complexo ali, assim, ela é um ser complexo de situações que você não vai resolver porque não é o seu objetivo, visto que você é uma loja que vende sapatos, né? Mas se você quer atender, quer agregar valor para esse cliente, você pode sugerir, e não obrigá-lo, é claro, você pode sugerir situações que vão agregar valor a esse cliente, né? Entendendo que tem um complexo em volta desse cliente, um complexo de situações, né? Que você vai poder trabalhar esse cliente que veio apenas buscar um sapato, né? Um tênis. Então, eu costumo brincar, eu falo que as lojas, elas, né, os empresários, eles precisam trabalhar, né, precisam trabalhar bem o ovo, né, que é o seu objeto, só que não podem se esquecer que tem um galinheiro à sua volta, né, tem uma fazenda à sua volta.
E isso vai agregar muito mais para o seu trabalho. Por isso que a fidelização 3.0, ela não é exclusiva, ela é inclusiva, ela é coletiva, é o poder do coletivo. Entenda que você também pode ter concorrentes, né? Então vamos supor que você trabalhe com, sei lá, aplicações de cílios, né? E você tem um limite, né? Natural, porque o seu dia tem 24 horas, menos mais ou menos ali umas 8 horas de sono da beleza. Então você tem ali 16 horas livres, né? O que acontece é que essa limitação natural de tempo da sua atividade, porque ela é extremamente operacional, ela vai te dar algumas limitações. Vou dar o exemplo de uma parceira, né, que ela tinha na agenda dela, né, trazido ali para a base dela uma série de 400 contatos, né? Só que ela conseguia atender mais ou menos 200 pessoas no mês, tá? 200 pessoas. Então, a lista de espera dela era muito grande. Então, como que ela resolveu esse problema? Com essa informação em mãos, né? Eu tenho 400 pessoas que já vieram aqui no meu salão, que gostam do meu trabalho, que falam bem de mim. Com essa informação, como que ela ia resolver esse problema? Simples. Ela começou a dar cursos para que outras profissionais pudessem replicar a metodologia de trabalho dela. O que que isso significa? Que ela tinha uma informação extremamente importante a respeito das clientes que ela atendia. E ela, com essa informação em mãos, ela conseguiu trabalhar a melhor forma de atender a todas, sem perder a qualidade do seu serviço, tá? Ou seja, essas pessoas que ela estava ensinando, poderia ser chamada de concorrência, mas não, ela usou de forma estratégica o que teoricamente seria algo negativo para a marca dela, mas não foi. Então, ela tinha um material, ela tinha um conteúdo e ela passou a ter pessoas que colaboravam, né, tanto dentro do salão como cada um no seu salão, tá bom? Então, com informações, né, aquela fidelização de clientes, que a gente fala que é justamente essa coleta de dados, essa leitura de dados, eu consigo tomar decisões operacionais e administrativas extremamente estratégicas para minha empresa, certo? Então, dados hoje não é apenas CPF, conta bancária, número de telefone, gênero, idade, não é isso. Essa informação, se eu não souber fazer uma leitura, eu não consigo tomar as decisões corretas. Porque se for por este lado de, colhi informações, pronto, sou o dono do pedaço, os computadores dariam de 10 a 0 na gente, tá? A inteligência artificial está mostrando quanto é inútil, né, cada vez mais inútil, atividades operacionais produzidas por humanos, porque nós somos mais falhos, nós somos mais lentos. Só que o que vai diferenciar hoje, né, as nossas habilidades hoje em relação ao que está vindo cada vez mais forte a inteligência artificial? Diminuição de custos, otimização de dados, otimização de resultados, porque além de colher os resultados de forma mais efetiva, a inteligência artificial ela consegue reorganizar e rever e mostrar de forma muito mais intuitiva para você que vai tomar as decisões. Tá. E se você é uma pequena ou média empresa, é fundamental que você saiba lidar com as novidades que estão vindo no mercado. Até para cortar custos e você não ter que repassar isso para os seus clientes, né, no seu preço final, e perder para a concorrência, tá? Bom, que setores do mercado eu poderia trabalhar a fidelização? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Que são extremamente estratégicos para fidelização, para esse tratamento de dados e para essa visão holística do teu cliente. Turismo, tá? Imagina que eu seja, enfim, administradora de uma rede de hotéis. E boa parte das pessoas que vão até o meu hotel, elas não vão voltar nunca mais, né? Por exemplo, meu sonho é ir para Paris. Eu não vou ficar cumprindo esse sonho todo ano, né? Então, se eu me hospedar em Paris, eu não vou voltar lá todo ano, certo? Então, pode ser que eu esteja em um local extremamente turístico, né? Um ponto turístico,
e eu não pretenda voltar lá. E tá tudo bem, eu consigo trabalhar esse cliente da mesma forma, mesmo que eu nunca mais volte. Diferente daquele modelo de fidelização tradicional, que eu amarro aquele cara e quero fazer que ele volte. E não é bem assim, né? Eu não preciso fazer esse cliente voltar. Basta eu fazer com que ele tenha uma experiência extremamente especial ali dentro da minha atividade, né? Por exemplo, rede hoteleira, atividade hoteleira, e que ele fique tão feliz, tão grato, tão satisfeito com esse serviço que foi prestado, que ele indique o meu hotel para outras pessoas, para outros futuros clientes, né? Isso, se eu estiver falando de uma empresa pequena, imagina um cliente estar satisfeito com a minha atividade, com o meu serviço, com o meu produto, estar tão feliz que ele começa a fazer divulgações, né? E estatisticamente falando, um cliente satisfeito, ele indica o meu serviço para 2 ou 3 pessoas, tá? Então é uma forma extremamente barata de você otimizar o seu marketing, é trabalhar aquele cliente que já esteve com você, né? Ou no momento em que ele está com você. Então a rede hoteleira, ela pode sim entender que esse cliente nunca mais volte. Então, a fidelização 3.0, ela não vai fazer esse cliente ficar fiel somente se ele está com você, consumindo com você. Ele entende esse complexo do cliente. Bom, a alimentação fora do lar. Então, vamos imaginar que eu tenha 3 pizzarias no mesmo bairro. Ao invés de nós, donos de pizzaria, trabalharmos uma contra as outras, por que que a gente não une os esforços e começa a trabalhar umas estratégias junto, por exemplo, com outras redes de outros setores de alimento? Por exemplo, eu brinco que o casal moderno é aquele que ama peixe cru e aquele que detesta comer sushi porque detesta peixe cru. Então, de repente, uma pizzaria, ela pode sim fazer uma ação de marketing estratégica, né, cooperativa, com uma casa que vende comida oriental, né, japonesa, o famoso peixe cru, que não vende só peixe cru, tá? Então, quem conhece sabe que não é só sobre peixe e que não é só sobre peixe cru, mas tem gente que tem pavor de entrar numa casa que vende sushis, enfim, por achar que é só isso que tem lá dentro. E não é, né? Mas para você atingir uma outra parcela do mercado, você pode sim se beneficiar de ações entre outros setores, né? Então, entre pizzarias, entre hamburguerias, né, docerias. Então, você pode entender como que esse cliente consome extra loja, extra pizzaria. Uma coisa que eu vejo muito comum em restaurantes são empresas, por exemplo, do setor de beleza ou advogados ou ah, agências de marketing, enfim. Eles disponibilizam pelo bairro cartões de visita, tá? Por quê? Porque eles aproveitam o fluxo de um outro empreendimento, né, de uma outra empresa, para poder ficar visível. Ou seja, muitas vezes basta as pessoas saberem que você oferece aquele serviço, que você existe ali no bairro, né? Então, fica muito difícil você conseguir chegar nesse novo cliente se as pessoas nem sabem que você existe. Tá? Então, assim, como que está hoje o seu custo de aquisição de novos clientes? Né? Além da manutenção, como que está esse custo de aquisição de novos clientes? O que que você costuma fazer para que as pessoas saibam que você está no jogo? Para que você como que você costuma fazer para que as pessoas saibam que você está no mercado, que você está ativo, o que você oferece? As pessoas sabem o que você oferece? As pessoas sabem dos seus diferenciais ou você é apenas mais um no mercado? Tá? Então, chegar a esse novo cliente é tão importante quanto. E aí, no setor de alimentação fora do lar é muito interessante, porque eu vi alguns outros segmentos aproveitando esse alto fluxo da alimentação fora do lar, por exemplo, um restaurante, para elas terem esse primeiro contato com os seus novos possíveis clientes. Tá? Então, é uma prática já do mercado. Então, eu aproveito o fluxo do meu bairro, né, das lojas que já estão no meu bairro, para atingir clientes em potencial.
E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A gente só tem uma forma um pouco mais interessante de fazer através da tecnologia, tá bom? E depois eu vou mostrar como que funciona. Ahn, Outro setor muito interessante é a questão do prestador de serviço. O que acontece com o prestador de serviço? Ele precisa de muitos contatos, tá? Para conseguir gerar uma venda. Às vezes é um serviço que demanda muita confiança. Por exemplo, um, um como eu diria, por exemplo, alguém que trabalha com finanças, né? E vai fazer todo um trabalho de orientação financeira, né? Não é todo mundo que está disponível ali para abrir a conta bancária e falar, olha, eu gasto aqui, eu consumo aqui, mas aqui de repente eu poderia melhorar. Então, assim, muitas vezes o consumo, principalmente financeiro, ele não está atrelado somente a um problema administrativo. Às vezes ele está atrelado a uma questão emocional, tá? Então, tem muita gente que replica na sua conta bancária, né, às vezes uma falta que ocorre no seu emocional. Então, a empresa, né, e isso não sou eu dizendo, a empresa nada mais é do que uma amplificação de como está a saúde mental do seu administrador. Por isso que é extremamente importante que tanto a equipe quanto o administrador, a gerência ali, a grande cúpula, esteja extremamente solidificada, não só na questão operacional, mas também na questão emocional, que por muitos anos foi negligenciada. Entende como a fidelização ela percorre direta e indiretamente várias páginas, que não é apenas como eu vou beneficiar o meu cliente, como eu vou garantir que esse cliente volte para minha loja, como esse cliente fale bem de mim. Tem outra coisa muito interessante, questão de salão, tá? Salão de beleza. Tem uma coisa que eu ouvi de um prospecto muito interessante. Ela falou assim: Nossa, eu usei muito tempo o conceito de dar desconto, né? Ah, dava desconto na quarta, dava desconto na quinta. Resumindo, eu nunca consegui aplicar o preço cheio. Quem aí já passou pela mesma situação, né? Aplicou tanto desconto que a hora que você foi colocar o preço cheio, as pessoas, não quero, né? Não quero mais saber. E na verdade, o que acontece com o desconto? O desconto ele acaba, se você só pratica o desconto como estratégia de fidelização ou de chamar a atenção do teu cliente, ele acaba sendo prejudicial, tá? O desconto ele tem que ser a exceção e não a regra. Senão, você começa a ter problemas de fluxo de caixa e acaba ficando insustentável, tá? Então, se você não tem um programa que vai te beneficiar a médio e longo prazo, o desconto ele não pode ser uma alternativa. Ele acaba sendo o contrário, tá? Um tiro no pé. Então, o desconto ele tem que ser usado com parcimônia, ele tem que ser usado de forma estratégica. E dependendo do modelo de negócio, as pessoas acabam abrindo muito a questão de desconto. Isso eu vejo acontecendo muito com questão de salão e muito em relação a restaurante. Tá, eu já vi restaurante dando 50% de desconto. Ótimo, o restaurante ele teoricamente tem um fluxo de caixa um pouquinho melhor, tem uma margem, né, de lucratividade um pouquinho melhor para trabalhar esse desconto. Só que até que ponto ele consegue trabalhar esse desconto o tempo inteiro, tá? Então, até o desconto ele não pode ser tão agressivo, tá? Senão você começa a perder o fluxo de caixa mesmo. E sem fluxo de caixa, você não consegue reinvestir no teu próprio negócio, tá? Então, a fidelização ela não pode gerar somente em torno de descontos muito agressivos, especialmente se você tiver perto de você concorrentes muito grandes. Eu vou dar o exemplo aqui de restaurante, não, vou dar o exemplo aqui de supermercado. Então, no bairro, é muito comum você ter aquele mercado de bairro e na mesma localização ali você ter mercado, redes de supermercado, né? É claro que pelo tamanho do supermercado você consegue aplicar descontos muito mais coercitivos, assim, muito mais agressivos, né? Mas isso para o pequeno negócio acaba sendo até quase que desleal, né? Que judiado. Ele não consegue segurar por muito tempo. Então, assim, o que que eu soube, né? O que que eu aprendi? Que quando o teu único diferencial é preço,
a tendência de você não durar muito ou ter muito problema de caixa é muito grande, tá? Então, o teu diferencial não pode ser somente o preço. Pode ser o preço também. Mas por que o preço não é uma estratégia legal de fidelizar o seu cliente, né? Que você seja a primeira opção do seu cliente? Porque a partir do momento que você precisar alterar esse preço, por seja qual for o motivo, você deixou de ser uma opção, a opção número um do seu cliente. Então, você não é fidelizado, ele não está fiel à sua marca, porque você só tem o diferencial preço, tá? Então, se você estiver concorrendo com grandes marcas, ou pior, com o online, né, o e-commerce, você acaba ficando muito refém da troca, né? E isso vai completamente fora da contramão ali do teu objetivo de fidelizar o teu cliente. Bom, o que acontece aqui então com os serviços, né? O prestador de serviço que precisa criar muito relacionamento para gerar uma venda. Simplesmente ele pode ser uma excelente estratégia de indicação para esses setores em que tem uma rotatividade muito maior. Por exemplo, salão de beleza e restaurantes. Ah, o que acontece com esses? Eu vou dar exemplo do corretor de imóveis, tá? Corretor de imóveis, ele fala com muita gente e ele trabalha muito o marketing offline, tá? Marketing offline, ele não tem as métricas geradas pelas plataformas, mas ele tem muitos pontos de contato. Então, um corretor de imóveis, né? Então, vamos imaginar aqui um empreendimento que esteja na planta. O que acontece? Quando nasce, né, tem aquela pesquisa da incorporadora, da construtora, para entrar em um bairro, eles vão ver ali uma série de situações, questão de mobilidade, questão de adaptação ali do fluxo de pessoas que vão estar ali dentro, que vão começar a circular ali dentro daquele novo possível empreendimento. Quais são os mercados que estão em volta, como que faz para acessar, né? É perto de avenida, é perto de alguma rodovia. Então, eles fazem toda essa análise de mercado. Surgiu ali um uma tenda pirata, né? A tenda pirata é aquela que tem antes de existir um habite, né? Que é o documento que tem para a prefeitura. Ou seja, aquele empreendimento ainda não existe no mundo real, ele só tem a possibilidade de existir. Então, essa tenda pirata, você começa a observar, né, o fluxo de pessoas de possíveis interessados. Olha, incorporadora, realmente tem uma procura aqui interessante. Vamos para cima? Vamos. E aí começa a ter começa a se trabalhar então a documentação formal e a construção. Claro que quando começa a construir, aí já tem toda a documentação. Mas primeiro tem que ter uma pesquisa de campo, tá? Ninguém vai fazer um investimento daquele porte sem saber como que vai ser a resposta. Bom, o que acontece é que quando começa a construção, começam a nascer comércios em volta, né? Padarias, supermercado. Por quê? Porque ali vai começar a ter um fluxo muito grande de pessoas e na própria construção já começa a ter esse fluxo grande de pessoas, tá? Então, são pessoas que vão tomar café da manhã, são pessoas que vão comprar comida ali perto, né? Então, é natural que assim que nasça ou que comece a surgir um empreendimento imobiliário, também comece a surgir novos negócios ali perto, tá? O que acontece aqui nessa questão da fidelização? Opa, desculpa. Na fidelização 3.0. Eu começo a trabalhar possíveis pessoas, tá? Que estão interessadas no imóvel. Então, essa é a minha renda principal, porque eu sou um corretor de imóveis. Só que na contrapartida, eu também posso me beneficiar do que aqueles consumidores vão consumir. Né? O que aqueles possíveis clientes vão consumir, porque eles não vão comprar só o apartamento, tá? Eles vão comer, eles vão se vestir. Mas, Taine, e a LGPD? Gente, LGPD, ela não vai trabalhar a troca de dados, ela não vai vender dados, não é sobre venda de dados. A gente está trazendo um cliente para a nossa base de contato, melhorando o comércio local e, e entendendo que esse cliente ele não consome apenas o apartamento. Se ele não consumir, né, não comprar a unidade imobiliária, né, o apartamento, ele vai consumir outras coisas. Pode ser que ele não compre ali, pode ser que ele compre em outro bairro, pode ser que ele não tenha se identificado com aquele bairro. Mas vamos supor que ele quer muito aquele bairro,
tá? Então ele não vai consumir, não vai comprar aquela unidade, mas ele vai em outra unidade. Tudo bem. Uma vez instalado naquele bairro, isso eu estou falando aí mais ou menos uns 3 anos até a entrega da chave, ele vai provavelmente terminar de construir, né? Terminar ali a reforma, seja ah, instalando portas, que seja do agrado dele, fazendo alguma instalação de piso, alguma reforma ali no banheiro, que de repente seja um pouco mais agradável ali para o formato que ele quer consumir. Ele também vai comprar eletrodomésticos, né? Ele vai comprar geladeira, ele vai comprar máquina de lavar roupa, ele vai comprar sofá, ele vai comprar armários, ou seja, vai comprar mobílias. Ele vai comprar cama, mesa e banho, vai comprar cortina, vai comprar acolchoado. Ou seja, começou lá atrás com a compra de um apartamento. Mas parou aí? Não. Portanto, nós temos, e eu me incluo nisso, nós temos um grande déficit de trabalhar esse potencial cliente, essa informação, tá? A gente para muito naquilo que nós resolvemos. Ah, eu vendo apartamento e pararei por aí. Dá para ser mais otimizado, tá? Dá para ser um pouco mais estratégico nessa ação, certo? Bom, como que a gente funciona então? Como que funciona a fidelização que nós propomos então? Essa fidelização ela trata de um CRM. Então, o que seria um CRM? É um Customer Management, não, Customer Relationship Management. Na verdade, assim, é o relacionamento que você tem com o seu consumidor, tá? Lembrando que o seu consumidor, ele não vai somente consumir com você. E se você entende que esse é o fluxo natural do mercado, você consegue ser mais otimizado em relação a esse cliente, tá? Como que eu trabalho esse relacionamento? De inúmeras formas. Então, tem gente hoje fazendo grupos no WhatsApp exclusivos, tá? Eu vou ser muito exclusivo, então vamos participar desse grupo. Ok, tá bom. Tem gente que trabalha com descontos específicos, tá? Tem gente que trabalha. Então, assim, são inúmeras formas como eu vou cuidar. Eu vou fazer uma ação no mês de aniversário, que também é bem comum isso. No mês de aniversário eu vou fazer uma ação com você. Você é muito especial, né? Então, a ideia sempre é trazer esse cliente tratá-lo de uma forma especial, de uma forma única, de uma forma quase que exclusiva. Mas para que eu trate este cliente de forma exclusiva, você concorda que eu preciso de certas informações? Não dá para eu saber se este cliente tem uma tendência a gostar de cachorros, ou de gatos, ou de passarinhos, se eu não conversei com ele antes, se eu não tive um relacionamento com ele antes. Não tem como adivinhar essas informações. Assim como não dá para eu ser invasivo. Então, essa informação precisa nascer de algum lugar, tá? E normalmente nasce desse relacionamento. O que acontece é que um CRM, para facilitar o trabalho dentro de uma atividade, dentro de uma estrutura operacional, eu uso muitos aplicativos, tá? Então pode ser que eu use um aplicativo que esteja na nuvem, de um sistema. O que acontece é que já tem dados confirmando que a lucratividade ela quase chega a 40% a mais quando eu tenho um CRM dentro da minha empresa. E eu já ouvi pessoas falando, eu não preciso de um CRM, mas na verdade sim, nós precisamos de um CRM. Eu, inclusive, preciso de um CRM. Eu uso um CRM por quê? Eu preciso entender quais são os contatos, o que me levou a falar com aquela pessoa pela primeira vez, onde eu conheci aquela pessoa, com o que chamou atenção naquela pessoa. Então, eu preciso de informações, porque quando eu conversar com ela de novo, eu não vou começar do zero. Oi, você é da onde mesmo? Esqueci, entendeu? E eu sou uma pessoa que esqueço realmente as informações, então não dá para eu confiar só na memória, né? E são muitos contatos. Quanto mais contatos eu tenho, mais chances de esquecer os contatos eu tenho. Tá? Então, o CRM ele ajuda a otimizar muitas informações e otimizar dados que vão fazer eu ganhar tempo, tá? E logo, tempo é dinheiro, aumenta a lucratividade. Então, o uso de um CRM hoje, ele não é exclusivo de grandes empresas, como muita gente acha, né? Principalmente se você é vendedor. Porque o que que é o CRM? Nada mais é a sua base de dados, né? A sua base de dados, a sua carteira de clientes é o teu grande ativo hoje.
né? Então, os contatos que você tem é um grande ativo que você pode trabalhar e ganhar muito além daquilo da dor que você resolve. Por isso que a fidelização 3.0 ela precisa ser inclusiva e não exclusiva. Eu só resolvo este problema, então só vou me concentrar neste problema ou nessa dor que eu resolvo. Não, o seu contato ele é muito mais do que isso e ele quer ser tratado de forma holística, de forma diferente. Ele quer ser tratado de forma completa, ele não quer ser uma meta. Ninguém quer ser um fruto, assim, resultado de um spam. Eu mandei uma mensagem massa e ninguém se sente exclusivo com spam, tá? Agora, se eu chego e converso diretamente, oi, como é que tá? E o seu cachorro, como está? Então, quando eu tenho essas informações um pouco mais específicas, eu consigo criar um relacionamento mais próximo com esse cliente. Logo, a fidelização de marca, ela vem naturalmente. Bom, então como que a gente faz? A gente tem hoje uma tecnologia no mercado austríaca com pelo menos 2 décadas de aplicação, tá? Já presente em mais de 50 países, ou seja, não começou agora e já tem uma expertise relativamente grande. O que não quer dizer que não pode melhorar. Inclusive, eles investem bastante em otimizações, em tecnologia, em tratamento de dados. É muito interessante esse cuidado que eles têm, sempre com a PME. E o que acontece? 20 anos atrás, gente, imagina que não tinha todo esse boom de internet, né? A gente tem hoje a internet, mas não era tudo na internet, tudo online. Então, o grande foco da empresa sempre foi trabalhar as empresas físicas, né? Eu brinco que falo que são as que mais apanham. Porque é muito difícil hoje você manter uma empresa com as portas abertas. Aliás, por exemplo, vou iniciar hoje um empreendimento. Eu não vou começar com uma loja, uma avenida. Não, eu preciso entender como que é a resposta eu preciso fazer alguns ajustes que boa parte deles vão ocorrer enquanto eu estiver fazendo, né? Entregando, não entregando. Então, eu começo a ajustar algumas coisas antes de investir diretamente na loja física, tá? Então, loja física, ela praticamente não te dá chances de erro, tá? Porque o custo é muito alto para você abrir uma loja e permanecer com ela aberta. O que acontece? Só que a loja física, ela tem algumas coisas muito específicas. Então, por exemplo, ela fica muito mais próxima do cliente. Ela traz um conceito de localização muito interessante. Então, por exemplo, São Paulo uma cidade extremamente bairrista, né? O perfil de consumo de uma pessoa que mora no Bexiga é extremamente diferente do perfil de consumo de uma pessoa que mora na Lapa, que, por sua vez, é diferente de alguém que mora em Santana, que é diferente de alguém que mora em, sei lá, Guaianazes. Guaianazes, eu imagino que Guaianazes seja um bairro. A geografia não é muito meu forte. Mas assim, nós somos extremamente bairristas. Eu sei porque eu trabalhei uma época como corretora. Na verdade, como corretora não, como assistente de corretora na Vila Mariana. Então, assim, as pessoas que andavam pela cidade, né, pelas ruas, eram extremamente consumistas e fiéis àqueles empreendimentos ali. Então, elas iam naqueles bairros, naqueles bares, naqueles restaurantes, e era tudo muito próximo, então tinha um quê de paixão ali pelo bairro. E é um perfil muito interessante de um modo geral. Então, a Vila Madalena também, que é um pouco mais boêmio, né? Tem barzinhos e tal. Então, a gente tem um perfil bairrista muito forte, tá? Extremamente interessante para você explorar essa localização, né? Esse geomarketing. Aliás, geomarketing é um termo extremamente novo, mas não é de uma aplicação muito nova, né? O geomarketing nada mais é do que você trabalhar o teu cliente naquele raio de 3 a 5 quilômetros, né? Até 10 quilômetros. Por quê? Tem muita empresa hoje, principalmente PME, que tem uma excelente postura online. Só que ao invés de ganhar com esses curtidas, likes e, enfim, tempo de exposição no online, o que acontece? O próprio raio ali de 3 quilômetros não conhece o que está sendo disponibilizado. Então, por exemplo, já conheci empresas que excelentes no que faziam, só que. E uma excelente localização também, tá?
Só que as pessoas em volta, muita gente não conhecia, nunca tinha entrado, nunca tinha. Eu passava em frente. Ou pessoas falam assim, nossa, eu nunca vi. Então, isso significa que nós precisamos, pequenos e médios, principalmente quando é uma empresa local, uma empresa de bairro, precisa muito trabalhar esse geomarketing, tá? Que é justamente trabalhar o quanto o teu entorno conhece sobre você. Até porque muitas vezes o nosso primeiro ponto de contato é uma vitrine, né, que acaba gerando ali uma leitura muito superficial do que você oferece, e acaba não despertando uma continuidade ali, um interesse de continuar esse relacionamento. Tá, então o que, que a gente tenta trabalhar no geomarketing? Justamente esse raio de pessoas. Então, às vezes, eu vou muito num salão que fica no bairro, né, numa avenida X, e deixo de conhecer uma loja de roupa que de repente teria a ver comigo, mas eu não vou porque, sei lá, não bateu vontade de ir lá. E às vezes, nada mais, né, seria interessante eu só conversar ali, né, e descobrir que aquele lugar era sensacional. Então, olha quanto ponto de contato que eu perco com o meu potencial cliente que está ali no meu bairro, nem vai doer dele sair da casa dele e ir até onde eu estou disponibilizado. E pago bem caro para estar ali, inclusive. Também questão de avenidas, só para entender como que o geomarketing é interessante. Às vezes o meu empreendimento ele atende, por exemplo, de manhã até mais ou menos umas 5, 6 horas da noite. Ah, só que o point, né, o fervo ali daquela região acontece após as 18 horas, ou seja, eu pago caro para estar no local, né, numa avenida, enfim, só que eu não me beneficio diretamente da grande vantagem que é estar naquele lugar. Porque né, o grande movimento ocorre após o momento que eu fecho a minha loja. Então, isso nem sempre é repassado no aluguel, né? Então, estar bem localizado é caro em N sentidos. E às vezes eu não estou na avenida, eu estou próximo, estou numa adjacência, estou numa vielinha, estou num lugar meio escondidinho, mas eu estou próximo de uma excelente localização. Então, eu preciso saber lidar com esse geomarketing de uma forma online e também offline, tá? Então, o que que acontece com essa ferramenta? É uma ferramenta que veio para facilitar, né? Então, é uma terceirização de fidelização. Lembrando que o teu objetivo não é fidelizar. Fidelizar, né, a questão do cliente, fidelizar a sua marca, ela é uma consequência. Então, se eu terceirizo essa atividade, eu ganho muito, não só em questão financeira, mas em questão de resultados. Então, o que, que a gente tem aqui? É um CRM, tá? Que vai trabalhar os clientes que são fidelizados, tá? Os clientes que querem receber algum benefício. E qual que é o nosso grande benefício? São cashback, né? E shopping points. O cashback, muita gente ainda não conhece, fala assim, mas é desconto? Não, cashback é dinheiro de volta. Então, o que acontece? O desconto, ele é um pouquinho, percentualmente falando, ele é um pouquinho mais agressivo. Então, se você tem uma margem de lucro ali não muito ah, confortável, o cashback ele é mais interessante que o desconto. Tá? Mas normalmente as pessoas conhecem o desconto, então vai desconto. Só que o desconto o cliente não vê, né? O cashback não, ele paga e depois esse dinheiro volta. O que acontece é que muitas empresas trabalham o gift back como se fosse cashback, tá? O gift back nada mais é do que um valor, né, que volta da compra mesmo, só que eu não consigo ter acesso a esse valor, tá? Então, cashback não, cashback você recebe ele na sua conta e você usa ele da forma que você quiser. O que são esses shopping points? É uma pontuação de consumo, tá? Então, esses shopping points, nesse sistema, ele consegue ser convertido sim em mais dinheiro, né? Mais cashback. Então, vamos supor, como que a gente faz isso? Tem uma ação dentro da plataforma que chama Cashback Deal, né? Por quê? Eu transformo essa porcentagem em mais cashback. Vou dar um exemplo aqui de números, tá? Então, vamos supor que eu fiz uma compra de R$ 100, tá? Esses R$ 100, de um modo normal, eu receberia aproximadamente 2% de cashback, tá? Só que nessa ação em específico, a empresa está dando 8% de cashback deal. Então, esses R$ 100 passam a equivaler a R$ 8 de cashback, por causa da cashback deal. Essa cashback deal vai direto para o meu saldo, tá?
E da minha pontuação, eu subtraio 8 pontos, tá? Então, esses 8 pontos vão equivaler a R$ 8. Por que isso é legal? Porque a cada R$ 25 acumulados, a gente recebe o valor direto na conta. Ah, mas tem que esperar os 25? Tem. Por quê? Porque é uma questão bancária, tá? Então, a gente não é banco digital, né? A empresa não é banco digital. Então, por uma questão bancária, é apenas a partir dos R$ 25. E por que eu chamo de shopping points, cashback deal? Porque é uma empresa que está em mais de 50 países. Então, se eu for para Tailândia, que também é um país que tem parceria, ah, eu troco os meus shopping points e os meus cashbacks, né? Eu vou ter essa transformação, vou conseguir identificar de forma mais fácil o que é cashback e o que são shopping points. Ah, eu fui para Dubai. Tudo bem, mesma coisa. Ah, eu fui para Portugal. Mesma coisa, são shopping points e cashback deals. Perdão, cashbacks. Ah, o que acontece é que se eu tiver dentro assim, de uma loja que é parceira, eu posso fazer esse registro direto do meu celular. Então, eu pego meu celular, tiro uma foto do cupom fiscal, ou seja, primeiro eu pago e depois eu recebo. E depois disso é que a empresa vai fazer esse cálculo. Então, a gente está agora com uma countdown um pouquinho diferente, né? Uma contagem regressiva, que é mais ou menos assim. Para empresas físicas, são 15 dias, tá? E empresas online são 30 dias. Fator tecnológico aí. Por que tem esse ato? Né? Primeiro, porque a empresa precisa receber. Né? Então, assim, da onde vem esse dinheiro? Né? Esse dinheiro vem da sua compra, tá? Então, não faz sentido eu primeiro receber o cashback e depois pagar, né? Então, primeiro eu pago, depois eu recebo. Tá? Então, esse ato, normalmente, ele vem justamente dessa relação ali financeira da própria empresa. Outra coisa, por que que eu posso, né? Por que que eu ganharia pontuações? Porque hoje as empresas ainda estão começando a trazer ali para a base de dados, questão de clientes, questão de novas empresas. Mas vai chegar um dia em que a maior parte das empresas vão dar o cashback deal. Então, é importante que você tenha esse acúmulo de pontos hoje, porque lá na frente, esses pontos vão ser trocados por mais dinheiro, tá? E já é uma realidade isso. As empresas estão fazendo hoje isso em outros países. Então, a gente só está trazendo para cá. O que acontece, gente? O Brasil, ele é um excelente país que pode se beneficiar, sim, desse programa de fidelização 3.0. Por quê? Porque a gente trabalha muito com marketing offline, né? Primeiro, a gente tem duas situações aqui. A gente tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet ou têm alguma aversão a aplicativos, a tecnologia, né? Mas essa aversão, ela é natural. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a acumular programas de benefícios e não os benefícios em si. Então, quando você centraliza os benefícios num lugar só, você vai ver o pote de ouro no fim do arco-íris muito mais rápido, né? E não fica tão caro para os empresários, que por sua vez também gastam bastante dinheiro com marketing, né? E o marketing ele faz o caminho inverso. Primeiro você paga, depois você vê se vai dar certo, né? A nossa ideia é, com o marketing eu trago você à tona. Então todas as ações de marketing são extremamente válidas, mas eu preciso dar continuidade a esse relacionamento, né? Então a gente dando essa continuidade de forma diluída fica um pouco mais barato a médio e longo prazo, tá? Então esse CRM ele vem para resolver o problema do relacionamento a longo prazo, que se eu não uso ele de forma estratégica fica mais caro, e para resolver a questão do custo de marketing, né? Que eu consigo ser mais assertivo, consigo ter dados, né? Quais são os horários que os clientes estão vindo mais vezes? Que ações que eu posso fazer com os clientes que mais compram, né? As pessoas estão vindo mais vezes ou estão consumindo tendo maior volume de compras. E outra coisa, gente, nem todo mundo que entra na sua loja, ele é um cliente. Né, ele vai ser um cliente, digamos, ativo, né? Pode ser que ele nunca compre, mas ele não quer, isso não quer dizer que eu não posso tratá-lo como cliente desde o primeiro ponto de contato.
boa parte dos programas de fidelidade que eu vi hoje no mercado, eles tratam o cliente somente após a primeira compra, tá? E na verdade isso daí é uma perda muito grande, porque você tem o momento de compra. Imagina numa feira. Então, eu fui a uma feira, eu tive contato com inúmeras marcas. Não vou comprar de todas, mas uma outra me chamou a atenção. Se eu consigo trazer esse cliente para essa base, né, esse CRM, para ele é gratuito, ele também ganha benefícios com isso, tá? Porque ele vai, impreterivelmente, ele vai ganhar shopping points e cashback quando ele fizer uma compra. É diferente quando você pesquisa em outras plataformas hoje em dia, né? Que você fala, eu vou ver quem que tá aqui perto. É só mais uma compra, né? Aqui não, aqui a gente está tentando trazer para a base todo mundo que vai dar uma gradinha de volta pro cliente. Então, assim, toda vez que esse cliente estiver consumindo em algum dos parceiros, ele já sabe que vai ter algum benefício. E pode ser que eu não tenha nem vindo por causa da feira. Eu vim por outro motivo, eu vim pelo salão de cabeleireiro, né? Então, aquela feira ali, ela se torna muito mais frutífera se eu trago todo mundo dentro da mesma base de dados, tá? E começo a trabalhar aquele cliente a partir desse evento para frente. Tá? Então, tem muita gente que ainda tem aversão a aplicativos e tá tudo bem. A gente está caminhando para que essas pessoas tenham cada vez menos aversão, porque elas não veem vantagem em vários programas. A partir do momento que ela começar a perceber que é muito mais interessante ela centralizar os programas, essa aversão naturalmente cai. Tá? Isso acontece com N situações de comportamento que a gente vê de consumo, tá? Hoje das pessoas. Então, assim, olha, ganhei R$ 100 ali na compra X. Ah, que legal, nossa, como é que você fez isso? Pronto. Já, já é só a pessoa começar a ver que tem gente ganhando que o perfil começa a mudar. E eu já vi algumas pessoas fazendo isso, e eu, inclusive, fui uma delas. E eu achei muito interessante essa proposta, porque qual que é a única obrigação dos nossos parceiros? Cadastrar clientes, né? Lembrando que no primeiro momento nem todos vão querer cadastrar, mas cadastrar o maior número de clientes e pagar o benefício quando vem lá a fatura no final ali dos 15, 30 dias. Tá? Então é isso, é só isso. Ou seja, atividade operacional, não preciso criar um departamento para cuidar do CRM. Porque qual que é um dos problemas do CRM hoje em dia? Primeiro que ele tem um custo por número de acessos. Quanto mais acessos eu tenho, maior o meu custo mensal. Tá? No caso de acesso, gente, é ou o número de pessoas cadastradas ou o número de pessoas acessando, né, com uma conta é, login e senha. Então, esse problema a gente não tem. Esse CRM ele não tem custo adicional, nem pelo número de pessoas cadastradas, e tampouco pelo número de pessoas que estão acessando. Você consegue definir ali quem que vai ser o administrador, quem que vai ser o vendedor. Você consegue definir quais são as informações que estão sendo divididas ali com a tua equipe. Então, além do CRM, você também consegue simplificar a atividade operacional, ou seja, seu objetivo de fidelização é criar um relacionamento com o teu cliente, criar um rapport, né, no teu atendimento, otimizar os teus fornecedores, otimizar custo, né, de fornecimento ou custo de entrega, dependendo do teu setor, e criar um ambiente ali para que a pessoa esteja, de repente, num consumo mais imersivo, né? Não sei qual que é o setor que você trabalha, mas assim, é isso que vai fazer ele fidelizar. E se der um cashback, ou seja, é um plus, né? É a cereja do bolo. Ninguém vai na padaria comprar só a cereja. Eles compram o bolo e a cereja vem, que é legal, tá? Então, entenda onde que está o teu papel da fidelização. A fidelização ela precisa ser estratégica, por isso que ela terceirizada fica muito mais interessante. Além do que, é muito dinâmica esse relacionamento, né, com as empresas. Então, às vezes eu tô aqui paradinha, tô aqui fazendo o meu operacional, só que neste exato momento tá tendo umas 10 pessoas ali sendo fidelizadas, novas, né? E, e aí eu consigo trabalhar potenciais novos clientes porque eu fico visível para elas, tá? Ou, como eu falei, nem todo mundo que entra na sua loja vai ser um cliente. Tá? E eu já vi pessoas falando, não, porque entrou na minha loja, preciso comprar alguma coisa. Às vezes não, tá? Às vezes vai ser um excelente parceiro de negócio,
Um excelente parceiro de negócio que vai agregar valor para tua marca e simplesmente oferecendo ou somando as informações que vocês já resolvem. Isso, gente, a gente chama de marketing. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não, não vou lembrar o nome. É marketing de parceria, tá? Então, o marketing de parceria ele é extremamente estratégico. Além, é claro, do marketing de indicação, né? Então, assim, eu posso ter novos clientes, as pessoas que já conhecem o meu serviço indicando o que eu faço, ou eu posso ter outras empresas indicando o que eu faço. E assim, é muito assim, a taxa de conversão é muito maior quando alguém que eu conheço, que eu tenho proximidade, fala: Olha, aquele produto é maravilhoso, nossa, aquele serviço foi incrível. Do que, por exemplo, uma Xuxa usando né, esparramando aqui um monte de hidratante e todo mundo olhando e falando: A Xuxa não usaria esse produto de jeito nenhum. Tá? Então, quando eu tenho um famoso indicando, claro que famoso ele tem um alcance muito grande, mas já é mais do que comprovado que eu consigo converter muito mais quando eu tenho pessoas próximas a mim e próximas à marca, tendo indicando aquele produto, né? Sem necessariamente estar fazendo uma publi, como o pessoal fala, né? Outra coisa muito interessante também é o poder dos micro-influenciadores nessa questão da indicação, tá? E hoje em dia não tá tendo tanta. Não, tá tendo sim, mas cada vez maior o número de micro-influenciadores trazendo as marcas para o gosto do público, tá? Então, esse micro-influenciador, ele usa algumas ações, por exemplo, o UGC, que é o conteúdo gerado pelo usuário, né? Então, as grandes marcas já estão visualizando o poder dessa coletividade na hora de converter. Tem casos muito interessantes do mercado, por exemplo, a, o Stanley, né? O Stanley usou uma estratégia de hashtag, né, para poder trabalhar essa questão do coletivo. E outro case de sucesso também é da Red Bull, né? A Red Bull ela usou uma estratégia extremamente interessante que eles queriam ficar conhecidos no mercado e não sabiam como entrar, então eles começaram a amassar um monte de latinhas e jogar no lixo. Aí as pessoas começaram a olhar as latinhas e falaram assim: por que tem tanta gente usando isso aqui? Peraí, deixa eu, né? Então, esse negócio, por que tem tanta gente fazendo, tá? Então, usar o poder da comunidade de compras, comunidade de indicação, porque esse poder do coletivo, ele é extremamente estratégico, principalmente para o pequeno e médio negócio, tá? O pequeno e médio negócio, ele tem algumas limitações que o grande, né, que as grandes redes vão sempre superar. Mas se você anda coletivamente, se você está bem posicionado, se você está bem localizado, se você sabe quem está perto de você, você consegue agregar muito valor e aumentar a percepção de valor de marca da tua empresa, tá? Outra coisa muito interessante também que eu achei um grande diferencial que essa ferramenta tem é o que a gente chama de bônus de marketing. Então, assim, normalmente as indicações a gente fala muito naturalmente. Onde eu vou comprar um óculos? Olha, aquela ali. Olha, ali tem aqui perto. Ou já ouvi também. Esse produto eu não tenho, mas ali você já foi naquela outra loja lá tem. E normalmente essas indicações elas não geram nada para quem está indicando. Tá? Porque é muito natural que a gente faça isso. A gente tem essa questão da sei lá, da indicação mesmo, de uma forma muito natural, né? Só que o que eu achei legal nesse modelo de negócio é que, assim, toda vez que um cliente fidelizado por mim estiver consumindo em qualquer outro estabelecimento que não o meu, eu posso receber, como empresa, até 1% do que está sendo gerado para fora. Essa questão do bônus de marketing é muito interessante, porque 1% não dói para quem vai pagar, é extremamente previsível, porque já vem de uma venda gerada. Você está beneficiando a triangulação da indicação, porque pensa em 3 vértices, né? Então, eu tenho um produto, eu tenho alguém que indica e eu tenho alguém que compra, tá? Se eu não tenho quem compra, não adianta ter ninguém que indica. Tampouco adianta ter o que eu ofereço, tá? Mas se eu beneficio numa ponta com
cashback, por exemplo, quem está comprando e o bônus de marketing para quem está indicando, você ganha na multiplicação e não fica caro para quem está oferecendo o serviço ou o produto. Então, imagina quem trabalha com o setor hoteleiro, né? Que às vezes são pessoas que nunca mais vão aparecer lá. E tá tudo bem, porque eu fidelizei aquele cliente, né? Então, aquele cliente, ele não tá mais consumindo na minha região, porque ele nunca mais voltou, nunca mais voltou a Paris, mas ele consome no Brasil. E a gente está na mesma base de dados. Entendeu? Então, assim, a partir do momento em que eu tenho um bônus de marketing que pode funcionar em qualquer lugar do planeta, é muito legal, é muito estratégico, é muito interessante. Até porque é uma opção que a gente já faz, né? Imagina você, quando a pessoa vai comprar um pacote de viagens, nunca para no hotel. Ela vai em restaurante, ela vai a passeios, ela compra algum souvenir, alguma roupa. Então, olha que interessante como é esse consumo holístico ali daquela pessoa que começou comprando um pacote de viagens, né? Ah, ela aluga carro também, tá? Então, eventualmente, ela aluga um carro. Então, entenda como é interessante trazer as situações para a mesma base de dados. Ela usa do geomarketing, né, essa georreferência, para entender quais são os lugares que ela pode visitar ali perto, quais são os preços, quem são os contatos, e a partir daquela indicação nasce ali um consumo. E tá tudo certo, né? Aquela pessoa que gera bastante relacionamento, né? Imagina o corretor de imóveis. Ele ganha com a compra do apartamento, mas ele também continua ganhando com aquele consumo holístico daquela pessoa, né? Que para ela é gratuito e ela já ia pesquisar mesmo, tá? Ou já ia comprar. E então você otimiza as três pontas, tanto quem está oferecendo, como quem está comprando, como quem está como quem está consumindo. Então, esse é o futuro da fidelização. Ela não é exclusiva, ela une, ela, ela traz mais pessoas, né? Ela diminui seu custo de aquisição, ela diminui seu custo de relacionamento. E o que eu ganho como empresa, né? Eu tenho nesse CRM um perfil de consumo extra loja, coisas que somente as grandes redes conseguem fornecer, tá? Então eu tenho uma loja multissetorial e eu consigo entender que aquela pessoa compra roupa de cama, que aquela pessoa compra sofá, que aquela pessoa consome vinho, que aquela pessoa consome ração para os cachorros. Mas e quando ela não está na minha loja? Como que eu lido com essas informações? Tá? Então, a partir do momento em que eu trago esse CRM coletivo, eu consigo entender que essa pessoa viaja, que essa pessoa consome coisas para pet, que ela consome roupa, que ela consome em bares, tá? E a partir dali eu consigo ser extremamente mais assertivo nas minhas ações de marketing. Não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma parceria com uma loja de pets se o meu cliente não tem cachorro, né? Ou eu faço uma ação ali com uma academia e o meu cliente é sedentário, entendeu? Então, assim, eu consigo ser muito mais personalizável nas minhas ações porque eu tenho dados. E esses dados não são invasivos. Por quê? Primeiro, o cliente permite que eu use esses dados. E segundo, o cliente se beneficia absurdamente dessas informações, tá? Porque ele vai ser tratado de forma única. Quem vai fazer isso? Time comercial. Então, o marketing, ele vai trazer à tona esse relacionamento, tá? Mas quem que vai dar esse tratamento? Quem vai lidar com aqueles clientes perdidos? Quem vai lidar com os possíveis contatos, com os possíveis pós-vendas? O time comercial. Então, você precisa entender para qual santo você vai pedir um milagre, né? Às vezes eu invisto muito em marketing e a minha equipe tá totalmente desmotivada, sem graça, tá murcha, atende mal o cliente, o lugar tá sujo, entendeu? Então eu preciso entender onde que tá sendo o meu gap, porque sempre dá para melhorar, sempre dá. E com informações eu diminuo demais o meu custo operacional. E aí eu aumento as minhas chances de competitividade. Bom, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Taine. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu conheci a My World, que é a tecnologia por trás da fidelização 3.0. O que acontece? Eu sou formada em ciências contábeis, sou formada em música e estou terminando a graduação em direito.
direito civil, para ser mais exata, que eu gosto bastante. E durante a pandemia, eu conheci o mercado de afiliados, né? Eu vi que estava tendo muita indicação, muita gente ganhando dinheiro, né? Como afiliado, agora como influencer. Eu fui tentar entender o que que funcionava. Achei muito legal, porque você indica todo mundo e não fica vinculado diretamente a nada. Só que o afiliado, ele é um lobo solitário, né? Então, assim, se deu certo, muito bem. Se não deu certo, que pena. E o grande ganho do afiliado, ele vem na multiplicação dos fatores, tá? Aí eu conheci essa ferramenta que tinha, era uma tecnologia que não quebrava o link, né? O afiliado já sabe como funciona. Já vendi um eletrodoméstico que o link ficou quebrado, eu não ganhei a comissão, fiquei bem chateada. Mas, enfim, acontece. É, e eu achei interessante que integra não só os multiplicadores, né, os pulverizadores, como também as empresas e os clientes, né? Porque no meu link de afiliado, tanto faz se a pessoa compra pelo meu link ou não, ela não ganha nada, né? A partir desse momento ela ganha. Então, a partir do momento que eu falo, olha, vem por aqui, que você vai ganhar uma coisinha de volta. Ah, legal, pronto. Então, é um afiliado melhorado, né? Além de ser um boca a boca melhorado. E fui conhecer a potência dessa ferramenta em 2022, em setembro, para ser mais exato, eu fui até a Polônia para entender como que era o tamanho dessa estrutura, né? E realmente é muito grande, é muito grande. E a gente ainda nem começou, tá? A gente tem escritório aqui no Brasil mais ou menos em 2018. Eu conheço a proprietária de uma empresa, né? O proprietário de uma empresa que tem essa ferramenta desde 2012, 2013. Então, assim, a gente ainda não chegou no grande potencial que essa ferramenta pode trazer. Então, o que que ela tem de imediato? Três coisas. As duas são extremamente imediatas, as duas primeiras, né? A terceira, ela vem de uma construção que é natural. Então, você tem um programa de fidelidade imediatamente assim que você faz esse registro, e você tem um CRM extremamente estratégico. E o que que a gente tem de diferente dos demais programas de fidelidade? A questão da comunidade, essa força do coletivo, tá? E é isso que eu tô querendo trazer aqui para São Paulo, principalmente para o Brasil. Tem, é claro que eu não tô sozinha fazendo isso, mas a gente está trazendo essa força do coletivo não só aqui para São Paulo, mas para o maior número de regiões aqui no Brasil. Tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu peço que vocês conheçam, entrem em contato com mrlocal.com.br, tá? Nós também estamos no TikTok e estamos no Instagram. Mister Local, ou na verdade MR Local BR, porque é sobre o Brasil, mercado do Brasil. MR Local BR, tanto no TikTok quanto no Instagram. E mrlocal.com.br nas páginas da internet, tá bom? Até mais, gente. Obrigada pela companhia de vocês e até mais.